Olá, turma! Hoje a gente vai conversar sobre planejamento e gestão do ecoturismo. Como a gente já conversou lá na primeira aula, o ecoturismo é uma modalidade de turismo exclusiva para áreas preservadas, áreas bem conservadas e, em geral, áreas protegidas, protegidas ou por órgãos governamentais ou pela iniciativa privada. Então, o ecoturismo é definido como uma viagem ambientalmente responsável e visitação a áreas naturais, a fim de desfrutar e apreciar a natureza. E, claro, qualquer característica cultural associada a ela existente, tanto passada como presente. E essa viagem ambientalmente responsável, ela deve promover a conservação ambiental, a conservação da biodiversidade e promover de forma benéfica o envolvimento socioeconômico das comunidades locais existentes ali próximo a essa unidade de conservação. Então, o ecoturismo ele tem uma forte ênfase na responsabilidade ambiental e social e em proporcionar uma fonte de renda às pessoas que vivem próximas a essa unidade de conservação e que, por isso, têm outras atividades econômicas mais restritas. O ecoturismo, como também já destaquei na primeira aula, ele é um termo que frequentemente ele é usado de forma equivocada, tá? Mas a definição oficial do ecoturismo é a de unidades de conservação, é de áreas protegidas, né? Não é qualquer turismo na natureza. É em áreas protegidas, áreas bem preservadas. Então, para a gente falar em ecoturismo, vamos falar um pouco dessa raiz, né? O eco, que é casa, ele é a raiz tanto de ecologia, né, da preservação ecológica, como de economia, né? E para conhecer, para fazer uma boa gestão, né, se a aula de hoje é sobre planejamento e gestão do ecoturismo, para fazer uma boa gestão é necessário conhecer o mercado. E assim, o turismo ele é um dos setores que mais cresce, né, apesar das crises econômicas que existem no mundo, é um dos setores que mais cresce no mundo. E dentre os setores turísticos, o ecoturismo ele se destaca de uma forma bem significativa, né? O ecoturismo ele apresenta os maiores índices de desenvolvimento que são estimados em torno de 10 a 20% ao ano a nível mundial. No Brasil, apesar do potencial gigante que o Brasil tem, né, em função de toda a diversidade ecológica, cultural, social que existe no país, né, todos os biomas e toda a área territorial, né, todas as características diferenciadas que existem no país, o ecoturismo ele ainda é muito incipiente, ele é muito pouco explorado. E ele não aproveita totalmente o potencial de geração de benefícios tanto para a conservação ambiental como para as comunidades locais. Mas o ecoturismo ele só pode ser implementado, ela só pode ser desenvolvida quando foi verificado e comprovado que os impactos ambientais e sociais que virão a partir da promoção do ecoturismo, eles são considerados aceitáveis frente aos benefícios que vai trazer para aquela área. Então, qualquer área natural que receba visitação ecoturística, ela precisa possuir mecanismos de monitoramento, precisa estabelecer indicadores e monitorar esses indicadores de impactos ambientais para garantir que essa atividade está dentro desses impactos ambientais considerados aceitáveis. E os rendimentos econômicos do ecoturismo eles devem ser também, né, voltados para a proteção da área, né, para as atividades de conservação daquela unidade de conservação. Outra coisa que é necessária para uma boa gestão é conhecer, né, para uma boa gestão no turismo, é reconhecer que o turismo ele é um negócio coletivo. Né? O turismo ele não existe simplesmente num hotel, ele não existe simplesmente na unidade de conservação, ele precisa de toda uma estrutura associada
aquela atividade, aquele atrativo existente na unidade de conservação, digamos assim. Então, o turismo é um negócio coletivo, ele precisa ter o apoio de agências de turismo receptivo, precisa ter atrativos turísticos, naturais, culturais, precisa ter locais para que o turista compre lembranças, para que ele se alimente, para que ele participe de eventos culturais. Precisa de ter meios de alimentação fora do lar, meios de hospedagem fora do lar. Então, tem toda uma estrutura necessária para a atividade turística existir, né? A unidade de conservação pode ter o atrativo turístico, mas o turismo, o ecoturismo, vai ser um negócio coletivo. Ele precisa da parceria, né? Precisa desse suporte de vários outros setores para proporcionar essa atividade. E dentro da unidade de conservação, o ecoturismo também, né, necessita de várias parcerias, né? Os principais agentes do ecoturismo, né, digamos assim, no topo, né, quem gerencia toda a questão do ecoturismo são os gestores da unidade de conservação. Né? Então, eles têm um papel de facilitador do diálogo entre ONGs, né, que estão interessadas na conservação daquela unidade, entre órgãos governamentais que estão interessados no desenvolvimento econômico associado àquela unidade, associado à conservação. Também depende das comunidades locais que estão associadas, que são lindeiras ou até que já foram residentes ou que ainda são residentes, né, dentro das unidades de conservação. Toda a indústria do turismo, ou seja, todos aqueles fatores associados que eu mostrei no slide anterior, né, todos os meios de hospedagem, de alimentação, de agências de turismo, todos aqueles serviços associados, né, que é chamado de indústria do turismo, além de outros agentes de apoio, onde também, né, são incluídos doadores, o setor de educação, os ecoturistas, e só parcerias firmes entre todos esses agentes, ou entre a maior parte desses agentes, vai resultar num turismo bem-sucedido. E o ecoturismo, ele é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de uma área protegida. Então, aqui a gente destaca, né, essa imagem destaca esses interesses diferentes que há entre partes envolvidas diferentes, né? Por exemplo, o meio ambiente natural, cultural, ele precisa de proteção, ele precisa de recuperação, precisa de conscientização, precisa ser valorizado, né? Então, o objetivo dos gestores, né, dos responsáveis pela conservação daquela unidade, daquele ambiente preservado, eles têm certos objetivos. A comunidade, ela vai desejar saúde, trabalho, educação, saneamento, né? Vai desejar que as suas tradições, que as suas culturas sejam respeitadas, vai desejar ser ouvida, né, na tomada de decisão referente à atividade turística, e ela também deseja benefícios sociais e econômicos advindos dessa atividade turística que vai ser desenvolvida, né, na unidade. O setor privado, assim como comunidade, governo e tudo mais, eles também desejam, né, eles querem uma oportunidade econômica, né, uma oportunidade de investimento que possa trazer algum retorno para eles. Eles precisam de recursos humanos capacitados, eles precisam de infraestrutura e de facilidades e acessos que, em geral, é o governo que deve proporcionar. E eles também precisam de atrativos em qualidade e quantidade para que esse investimento ele tenha um retorno, né? Então, existem várias partes interessadas, né, que a gente está representando em 3 eixos e é necessário achar esse ponto comum, né, esse ponto de concordância entre os desejos de todos, um atendimento a todos esses setores e encontrar, então,
a melhor solução, a solução mais adequada para as necessidades de todos os envolvidos. Uma das partes envolvidas é, claro, o ecoturista, o visitante que será recebido. E para uma boa gestão é essencial conhecer o perfil do público-alvo. Então foram feitos vários estudos sobre as características do turista que se dedica ao ecoturismo, né? E, em geral, ele tem um alto grau de exigência, né? Ele quer ver o ambiente bem preservado, ele repara muito, né? Ele percebe muito irregularidades, como despejo de lixo inadequado, falta de saneamento, qualquer irregularidade, assim, desigualdade social, ele é capaz de perceber. Ele paga mais, em geral, o ecoturista, né, costuma, a nível mundial, ele costuma gastar mais do que os turistas convencionais, mas ele está consciente de que ele está pagando mais para ter essas suas necessidades atendidas. Ele necessita de informações mais especializadas e guias qualificados, né, até porque, em geral, são pessoas com alto grau de escolaridade, né? Pessoas assim, mais de 80% com nível superior completo e tem uma escolaridade bem elevada. Assim. Em geral, possui mais de 35 anos até 54, né? Parelho, tanto homens como mulheres, né? 50%, 50%. E a única coisa que varia entre essas faixas etárias é o tipo de atividade do ecoturismo que a pessoa procura, né? Porque dentro do ecoturismo tu pode fazer uma atividade mais dinâmica ou uma atividade mais relaxante, né? De contemplação, de observação da paisagem ou trilhas, caminhadas, né? Trilhas com diferentes graus de dificuldade. Então, o que varia dentro da faixa etária é os desejos, que atividades a pessoa busca dentro do ecoturismo. Em geral, essas pessoas, né, que fazem ecoturismo, elas não desejam um hotel extremamente luxuoso, elas querem conforto, mas dentro de um ambiente mais familiar, um ambiente mais simples, né, de preferência em plena natureza, né, que o local onde eles estão hospedados passe essa impressão de que eles estão envoltos pela natureza, né, de que eles estão isolados em meio à natureza. Em geral, esses turistas ficam de 8 a 14 dias, né, nos seus destinos para aproveitar bem esses atrativos. Então, para bolar um plano de ecoturismo, a gente tem que pensar em ter vários atrativos para que o ecoturista aproveite esse tempo, né, que em geral ele dedica a uma viagem de ecoturismo, e ele prefere essas atividades de trilhas, observação da natureza, observação da biodiversidade, né, de diferentes espécies de plantas e animais exóticos, né, e atividades na água também são bastante procuradas. Assim, o ecoturismo, então, ele sempre deve ser implantado, né, seguindo algumas regras de conservação ecológica, mas ele deve ser adequado à comunidade onde ele está inserido, ao grau de conservação daquela unidade. Só que apesar de haver essa flexibilidade, né, não existe uma regra, não tem como passar para vocês assim um manual, né? Para implantar o ecoturismo numa região tem que seguir esses passos, né? Tem que fazer estas coisas. Isso não existe. Não existe porque a implantação do ecoturismo ela deve ser adaptada à realidade local, né? A realidade socioeconômica existente naquela região, a realidade de conflitos que existem naquela comunidade, a realidade de conservação ambiental existente, de infraestrutura existente. Então, a implantação do turismo ela é flexível, mas esse planejamento ele deve apresentar alguns elementos fundamentais, né? O primeiro, obviamente, é ter o mínimo impacto sobre os recursos naturais da área preservada. O ecoturismo ele é uma forma de promover, né, uma visitação, uma significação para aquela unidade, né, uma unidade de conservação. Não é só para conservar, mas é também para as pessoas verem o que é uma área preservada, né, como era essa região
antes de ter a ocupação humana, antes de ter a agricultura e as cidades, as comunidades que foram implantadas aqui. Então, tem essa significação, né, da visitação. E se deseja, então, que tenha o menor impacto possível nessa beleza, nesses atrativos naturais existentes na área. O planejamento sempre deve envolver todas as principais partes interessadas, né, os órgãos governamentais, os gestores do parque, né, que são responsáveis pela conservação do parque, os operadores de turismo da região, turistas, né, pessoas interessadas na visitação naquele local, as comunidades locais principalmente, todos eles precisam ter voz. Todos aqueles que tiverem interesse na atividade, eles devem ter oportunidades de se manifestar tanto no planejamento como no desenvolvimento, na implantação e no monitoramento. Nos aspectos de sustentabilidade, isso está sempre presente, tá? A participação, a abertura para a participação, o diálogo entre as partes interessadas, né? Também é necessário respeitar as culturas e tradições locais, né? A gente não pode desfigurar um ambiente, desfigurar um local para agradar o turista que chegará ali e abandonar questões culturais, tradicionais que existem naquela área. Esse ecoturismo que está sendo planejado, ele também deve prever formas de gerar renda, né, de uma forma sustentável, equitativa, que atenda as comunidades locais que vivem no entorno do parque, que vivem na região do entorno do parque, incluindo também operadores de turismo privados, mas que atenda a maior parte de partes interessadas possíveis. Ele também deve prever como gerar renda para a unidade de conservação, para a área protegida. Então, o ecoturismo é uma forma de divulgar, né, de sensibilizar, de promover a educação ambiental, mas ela também precisa de recursos para se manter preservada, né? E cobrança de taxas de visitação, né, ingressos de visitação, parcerias com ONGs, essa captação de recursos ela é essencial para que a unidade possa permanecer, né, ou melhorar o seu estado de conservação. E também deve promover a educação, né, a todas as partes interessadas no que diz respeito ao seu papel na conservação, né? Por que aquela unidade de conservação existe? O que ela tem de especial, né? Por que ela foi demarcada? Que espécies vivem ali? Qual é o significado daquela área no contexto regional, né? Dentro de um sistema de corredor ecológico, de área de descanso para espécies migratórias. Então, o significado dessa área, ele deve ser também divulgado. Então, existe um quadro, assim, que seria tipo um checklist da avaliação preliminar de um sítio, né? Para saber se aquela unidade de conservação é o primeiro passo do planejamento, né? Tem potencial para o ecoturismo? Então, a gente tem que se perguntar uma série de coisas, né? Primeiro, tem os atrativos, né? Atrativos potenciais, naturais ou culturais, espécies carismáticas, né? Espécies que, apesar de não estarem em extinção, elas são bastante atrativas, são bastante curiosas para as pessoas, né? Como, por exemplo, as araras, tucano. Os habitats, se eles estão saudáveis, né? Se existe biodiversidade, tanto de flora como de fauna, se existem formações geomorfológicas, ou seja, feições do relevo interessantes, como cachoeiras, mirantes, coisas do tipo, e se existem eventos culturais importantes associados que poderiam montar uma agenda, né, de eventos, uma agenda de atrativos um leque de atrativos mais diversificado, né, para o atendimento do turista que chegasse naquela localidade. Outra pergunta que tem que ser feita é, dá para chegar lá? Né? Então, o visitante pode chegar ao local do atrativo com facilidade?
o acesso a essa unidade de conservação, ou esse local onde eu quero desenvolver o ecoturismo, ele é fácil ou não, né? Esses atrativos, eles podem ser preservados, né, em um nível aceitável, ou se aumentar a visitação, inevitavelmente essa área vai ser afetada negativamente. A área está livre de problemas de segurança, né, que não possam ser controlados e tudo mais, e que poderiam colocar em risco os visitantes, né, os turistas. Essa área protegida, ela tem autoridade de gestão, de administração suficiente para definir, nós queremos implantar um ecoturismo aqui. Ela tem autonomia para tomar essa decisão, ou essa decisão cabe a outra instância, né? Se existe uma expectativa de que existem os recursos iniciais necessários para implantar o ecoturismo naquela região. Por exemplo, se a acessibilidade ao local é difícil, né? Eu consigo promover isso, eu tenho recursos financeiros, eu tenho parcerias que possam melhorar o acesso a esse local. Se é necessário uma área de balneário, alguma coisa assim, a gente precisa uma cachoeira, né? E a gente dá para visitar a parte de cima da cachoeira, mas precisa ter uma barreira de proteção ali para ninguém cair, coisa e tal. Eu tenho recursos para construir, né, essa infraestrutura necessária para a segurança do turista. Se os gestores estão dispostos a fazer isso, né? Os gestores, as comunidades envolvidas, então por isso que é importante o diálogo, né? Se todos eles estão engajados nessa proposta do ecoturismo, né? Porque se não houver engajamento da comunidade local, o ecoturismo não tem sucesso. Se não houver o engajamento dos gestores do parque, dos operadores de turismo em promover, né, em facilitar o acesso das pessoas a essa região, ele também não vai ter sucesso. E outra coisa que tem que se pensar, e aí em termos de conservação, né, a visitação vai melhorar ou vai piorar o estado de conservação, né? A partir do momento, a visitação que eu tenho só vai causar impactos, ou a visitação que eu tenho vai causar alguns impactos, mas com os recursos, né, com a arrecadação que eu vou ter com essa visitação, eu consigo investir e melhorar o estado de conservação, né? Então, no global, o estado de conservação do parque ficaria melhor do que sem a visitação. Então, uma coisa que tem que ser bem pesada nessa questão do turismo, do ecoturismo, né, nessas áreas protegidas, é essa relação de oportunidades ou de benefícios que podem ser trazidos com a atividade e as ameaças ou os custos, né, custos ambientais, econômicos, sociais que podem vir dessa atividade. Então, existe essa balança, né, que nas oportunidades e benefícios a gente tem principalmente a geração de renda, né, e a proporcionar uma economia mais forte e regional, né, pela mobilização, por atrair pessoas de outras regiões para se hospedar ali, para se alimentar ali, para comprar lembranças daquela área, né? A oportunidade de criação de postos de trabalho, a justificativa para as áreas protegidas, né, e a educação ambiental, justificativa para as áreas protegidas naquele sentido que eu falei antes, né? A área protegida ela ter um significado, ela ser utilizada, apesar de ser, né, uma área de conservação, né, de preservação ambiental. Uma das finalidades dela é promover a educação ambiental, promover a sensibilização ambiental das pessoas. E para isso as pessoas têm que acessar essa área, as pessoas têm que ver a biodiversidade que existe ali. Então há um significado na unidade de conservação que está associado a trazer as pessoas, a envolver as pessoas naquela unidade de conservação. Mas isso tem que ser feito de uma forma consciente e o ecoturismo é a melhor forma disso. E aí, claro, né, com essas atividades, com a educação ambiental, a tendência é que aquela unidade de conservação seja mais valorizada, né? E aí ela
os esforços em prol da conservação também possam ser incrementados. Então, isso são os benefícios, são aquelas coisas que eu posso identificar que precisa acontecer ou que está acontecendo e promover estas ações, né? Tentar maximizar estas oportunidades e benefícios ao máximo, né? Tentar maximizar ao máximo é redundante, mas tentar maximizar essas oportunidades e benefícios, né? E com relação às ameaças, né, a principal ameaça colocada, já que é uma área protegida, é a degradação ambiental, né, uma preocupação bem significativa, né. Outra ameaça que é inerente ao turismo é a instabilidade econômica, né, possibilidade de redução da visitação. Isso tanto em termos sazonais, né, de alguns períodos do ano ter mais visitação que outros, como em termos de se houver uma crise, no que as pessoas vão preferir investir, né? Tanto que existem pesquisas agora, né, nesse momento que a gente está tendo de inflação e várias pessoas desempregadas, o melhor negócio para se investir no Brasil hoje é na área de alimentos, né? Principalmente supermercados, coisas do gênero, são os que se mantêm mais estáveis, né, nessa situação que a gente se encontra, né? Então, essa questão da instabilidade econômica também tem a ver com isso, né? Se houver uma crise, se houver algum momento assim, apertou o cinto para todo mundo, alguém vai gastar para visitar uma unidade de conservação? Né? O que serão as prioridades? Então, talvez, num momento de crise, onde é necessário o aporte desse recurso, a chegada do recurso reduza, né, em função da própria crise. Ou ainda, né, aconteceu um acidente naquela unidade de conservação, sei lá, deu um incêndio, pegou fogo numa parte da unidade de conservação. A gente precisa do recurso para poder combater o incêndio, para restaurar aquela área, e não vai ter visitação para aportar esse recurso, né? Então, essa instabilidade econômica ela é bem significativa quando a gente está falando de turismo e ecoturismo. Outro risco, né, outra ameaça é o crescimento excessivo, que promove um desenvolvimento além da capacidade de acolhimento da comunidade, né, da região. Então, há um crescimento excessivo e começa a faltar hotel, começa a faltar infraestrutura, começa a faltar saneamento, começa a faltar água, começa a faltar energia, né, porque não dá conta de atender aquele aumento de população, né, aquele aumento de população transitória, mas é um aumento de população na cidade, na região, muito rápido, né. E também outra coisa preocupante é o crescente controle por forasteiros, né? Então começa a ter um crescimento excessivo, começa a ter um crescimento significativo, começam a vir investidores de fora, né? Então já não é mais a comunidade local que é a beneficiada, né? Algum investidor de fora que vem ali, constrói um mega hotel lá, um Mercur da vida, e esse rendimento, essa verba não fica naquela comunidade, não fica naquela região, né, naquele local que está acolhendo o turismo. E outra preocupação são as aglomerações e as distorções culturais, né, também pelo crescimento excessivo, mas aí mais associado a pessoas, né, o volume de pessoas naquela área, tanto dentro da unidade de conservação como na comunidade, que pode causar distorções culturais, né, que pode afetar, né, a cultura, a tradição daquela comunidade. Então, quanto melhor for o ecoturismo, mais oportunidades e benefícios acontecerão e menos ameaças acontecerão. Então, o desafio da promoção do ecoturismo é monitorar, né, esses principais fatores aí de benefícios e de custos e tentar aumentar os benefícios e reduzir os custos. Bom, como a gente está falando em turismo e unidade de conservação, é importante a gente comentar, né, que o planejamento do ecoturismo numa unidade de conservação, ou seja, o planejamento do ecoturismo numa área protegida, ela está subordinada ao planejamento daquela área protegida. Então, em geral, toda a área protegida,
né? Se é uma área protegida governamental, né, como um parque nacional, um parque estadual, ele tem um plano de manejo, né, é obrigatório que ele tenha um plano de manejo. Esse plano de manejo ele é elaborado para cada unidade de conservação, ele vai definir o zoneamento, né, quais são as áreas prioritárias para recuperação, áreas prioritárias para preservação, áreas mais acessíveis para visitação, áreas mais cênicas, né, que deve ser promovida alguma visitação. Então, existem várias zonas que são definidas, né, várias áreas, como se a unidade de conservação ela fosse subdividida em áreas praticamente, né, que não recebem pessoas e áreas onde a circulação de pessoas é mais intensa, né? Um exemplo, por exemplo, Parque de Iguaçu, né? O Parque de Iguaçu ele tem uma infraestrutura fantástica, mas é numa pontinha, né, de toda a unidade de conservação que ela é. Então, a unidade de conservação é gigantesca e tem muita área que não é alcançada pelos turistas, que não é visitada pelos turistas e que pouquíssimas vezes, assim, com raríssimas exceções, ela pode ser visitada por cientistas, né, para fazer alguma pesquisa científica, alguma coisa assim, e tem uma burocracia para conseguir esse acesso, né, esse acesso a essas áreas mais restritas. Então, existe, sempre na unidade de conservação, existe uma área pequena em relação a toda a unidade de conservação, que é onde é permitida a visitação, né? Então, esse plano de manejo, ele vai definir quais são as áreas permitidas para visitação. E quando a gente for fazer o plano de gestão do ecoturismo, a gente vai ter que se restringir a estas áreas de uso público, né? Essas áreas que foram delimitadas como passíveis de visitação. E a construção desse plano de gestão do ecoturismo ela precisa ser conduzida por uma equipe, né? Quanto mais multidisciplinar, melhor, que tem administradores, profissionais do turismo, profissionais da conservação ambiental, e deve ter, né, amplo debate com a população. Então, na equipe multidisciplinar pode ter algum representante da comunidade local, né? Mas, independente disso, né, a cada passo que essa equipe multidisciplinar, que é menor, dá ou define, ela precisa fazer uma apresentação pública desses dados e debater com a comunidade local, com todos os interessados, sobre os resultados que eles estão apresentando e receber, né, um retorno dessa comunidade, um feedback dessa comunidade, se as respostas que eles estão encontrando atendem toda a comunidade ou se devem se procurar outro caminho, né? Então, é importantíssimo ter esse debate, essa participação aberta à população, né? Qualquer parte interessada, não interessa de onde é, né? Se tiver interesse no turismo naquela unidade, ele deve ser, né? deve ser recebido nesses espaços de debate. Há algumas coisas que precisam ser consideradas também com relação ao plano de manejo, né? Existem vários tipos de unidade de conservação, vários tipos de áreas protegidas, e o que é permitido nessas áreas varia, né, de uma unidade para outra. Então, por exemplo, uma estação ecológica ela pode ter domínio público, ela pode ter educação ambiental, ela pode ter pesquisa científica, mas não tem visitação pública. Uma reserva biológica também. Um parque nacional pode ter domínio público, visitação pública, educação ambiental, pesquisa científica, mas a maior parte deles com restrição. Monumento natural também pode ter qualquer uma das modalidades, né? Qualquer uma das atividades. Refúgio de vida silvestre também pode ter qualquer atividade. E as categorias de uso sustentável, né? Em geral, elas permitem, né, essa visitação pública, elas permitem a atividade de educação ambiental e pesquisa científica, mas com restrições. Essas restrições são estabelecidas no plano de manejo. Então, estação ecológica, reserva biológica não permite visitação pública, mas outras unidades de conservação, outros tipos, né, de unidade de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável, elas permitem essas atividades, mas com algumas restrições.
E a questão do zoneamento, como eu disse, né, que ele vai definir áreas diferentes para dentro da unidade de conservação, né? E essas áreas diferentes, elas podem ter atividades diferentes, né? Então, a atividade permitida lá, aquelas restrições, são com relação à área onde pode ser realizado e quais atividades podem ser realizadas. E a área do zoneamento, em geral, ela é dividida entre primitiva, natural e de uso intensivo, né? Uso extensivo e uso intensivo, sendo que a primitiva é aquela que o acesso é super restrito, né? São as áreas mais preservadas, mais intocadas da unidade de conservação. E a área de uso intensivo é aquela que o acesso é mais fácil, né? Então, é aquela mais facilmente acessada, que já tem a estrada, que já tem trilhas de acesso, que já tem alguma estrutura, né? Alguma comunidade associada. Então, essas zonas de uso intensivo, elas incluem essa área de acesso ao parque, né? Da estrutura que seria a sede do parque, e as trilhas que podem ser utilizadas pelos turistas, né? Aí, depois disso, tem as áreas, né, que são de média intervenção, que o uso é um pouco mais restrito, e as áreas de nenhuma ou de baixíssima intervenção, que são aquelas que é praticamente intangível, assim, que não permite a presença humana naqueles locais, né? A natureza fica mantida o mais natural, o mais intocada possível. Então, o plano de gestão do ecoturismo, que é o objetivo da aula de hoje, ele é aquela ferramenta que vai orientar as atividades turísticas, né? O desenvolvimento do ecoturismo dentro dessa unidade protegida, né? Dentro dessa área protegida. E é importante que ele sintetize e represente a visão de todas as pessoas interessadas no sucesso daquele projeto, né? Do projeto turístico dessa região, e também mantenha, né, os objetivos de conservação para o local, promova a conservação daquela unidade. E os principais processos, fases assim, do planejamento do ecoturismo são, na verdade, assim, passos que são dados, né, mas não necessariamente eles são uma seta regular, né, pode ter. A gente pode rever várias decisões em vários momentos, mas ele parte basicamente de 4 perguntas, né? É onde estamos, né? Que situação nós temos hoje? O outro é aonde queremos chegar, né? Quais são os objetivos, quais são as metas para essa unidade de conservação? O que a gente espera obter a partir do ecoturismo? O outro é o como chegaremos lá, né? Ações mais propriamente ditas, assim, a definição das atividades, das ações, de uma forma mais objetiva, né? O que faremos para chegar lá? E a última pergunta é o como saberemos se já chegamos, ou como sabemos se estamos no caminho certo. Então, é o momento da avaliação, né? Do monitoramento e avaliação das ações tomadas. E aqui, de uma forma mais detalhada, está colocado, né? Então, primeiro, para decidir preparar um plano de turismo, eu tenho que ter o acordo, né, com o plano de manejo da unidade de conservação, o plano geral de gestão daquele local. Precisa ter um comprometimento, né, um interesse da comunidade local, da gestão, das agências de turismo locais na implantação dessa atividade ecoturística. Tem que ter um apoio logístico e financeiro, né? E tem que ter a adequação da área para o ecoturismo. Então, tem que ver, no primeiro momento, aquele quadro do checklist lá que tinha, né? Que é a viabilidade do turismo naquele local. E a partir daí se decide, vamos fazer o planejamento ou não. Em seguida vem a captação de recursos, né? O que a gente precisa fazer, né? E quem poderia colaborar. Então, poderia ser ONGs, ajudas internacionais, apoios de fundos nacionais, né? O Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente estão investindo bastante no incentivo ao ecoturismo, né? Então, os fundos governamentais nacionais, assim, eles são acessíveis, né?
O setor privado também, né? Existem muitas empresas, muitas organizações que têm interesse no desenvolvimento da atividade turística, então podem colaborar financeiramente, além do apoio da comunidade local, do governo local e da indústria do turismo, né, de todos aqueles serviços associados, né, à rede hoteleira local, à rede de restaurantes local, então, que podem também colaborar, né, que podem desejar ter uma participação nisso. Como, por exemplo, eu posso inserir na unidade de conservação, né, o Parque do Espigão Alto aqui em Barracão. Ele não tem uma infraestrutura para receber o ecoturismo, não tem cobrança de taxa, nada disso. Mas digamos assim, você está lá visitando, tem umas 4 trilhas lá que são possíveis de fazer, são trilhas relativamente longas, e não tem lugar para comprar água. Tá? Então, tu tem que levar a tua própria água, tu tem que levar teu próprio lanche, porque não tem. Então, uma empresa, um setor de alimentação pode ter interesse em colocar lá uma lancheria, algum ponto para receber os turistas, desde que o volume de turistas compense esse investimento de colocar, né, um local lá para atendimento. Então, pode ter essa contrapartida, né? Posso captar recursos através de um plano que vai trazer mais turistas para aquela região. Em seguida, a gente forma a equipe de planejamento, né? Então, tem aquela equipe direta, que é um profissional do turismo, representante da unidade de conservação, representante da comunidade, que vão elaborar o plano propriamente dito, né? Um representante da área do turismo. E só que, além disso, tem essa questão da divulgação, né? As comunidades em geral, representantes do governo, representantes da gestão do parque, eles precisam ser ouvidos, qualquer parte interessada precisa ser ouvida nesse processo. Então, a equipe de planejamento é como se fosse assim o líder, a cabeça, né? A cabeça pensante ali que elabora o plano, manda os comandos para o corpo e o corpo responde se aquilo ali está ok ou não. Então, a partir dali, essa equipe de planejamento vai tomando, né? Vai elaborando esse processo de decisão. Formou a equipe de planejamento, a gente parte para o diagnóstico, né? A coleta da maior quantidade de informações possíveis sobre aquela área. Então, quais são os recursos naturais locais, quais são as variáveis culturais, qual é o status de proteção daquela unidade, o que é permitido fazer lá, o que não, onde é permitido, onde não. Se tem um interesse, né, dos serviços da indústria do turismo local, qual é o padrão dos visitantes, né? Se já tem um padrão de visitantes, quais são os interesses deles, qual é a infraestrutura que eles sentem falta. Então, nesse momento pode ser aplicados questionários aos visitantes, né? E a partir dos questionários obter um diagnóstico para esse processo de melhora. E também as estratégias de marketing, né? De divulgação daquele local. Seguido da análise dos dados. Tendo os dados em mãos, a gente vai analisar quais são as principais ameaças a esse parque. Com a implantação do ecoturismo, essas ameaças serão potencializadas, serão aumentadas, né? A ameaça será maior ou a ameaça será menor? Quais são as áreas potenciais para o desenvolvimento de trilhas, para contemplação, né? Quais são as principais áreas que podem ser utilizadas nas atividades, nos roteiros turísticos dentro da unidade. Quais são as atividades possíveis de desenvolver lá? Tá? Então, é possível visitar tal cachoeira fazendo uma trilha, né? É possível da cachoeira fazer um rapel para descer, né? Então, existem várias possibilidades. É possível fazer cavalgada, é possível fazer um passeio de carro, né? Tipo um Pampa Safari, alguma coisa do gênero. Então, essa listagem de quais são os atrativos que podem ser explorados e quais são as atividades que podem ser desenvolvidas. E nessa análise dos dados também se define responsabilidades, né? Se a gente implantar essa trilha aqui, quem vai ser responsável pela manutenção? Quem vai ser responsável pela segurança, pelo recolhimento de resíduos, né? Quem seria responsável pelo plano de segurança daquela área? Então, existem várias questões que estão associadas. Eu vou abrir uma nova trilha, né? Quem seria responsável pelo quê?
né, nessa possibilidade. Tendo, né, essas ideias em mente, né, as ideias mais dispersas, assim, um leque de ideias abertos, se parte de novo, né, para consulta da comunidade, se mostra ali o esboço desse plano para a comunidade, para ver, né, comunidade, eu estou dizendo toda a população interessada, né, não só os moradores locais, receber o retorno, né, dessas partes interessadas e a partir dali, né, escolher qual é o melhor procedimento, qual seria a melhor opção, né, quais seriam as melhores medidas naquela circunstância, naquele momento, com base naquele diagnóstico. Então, esse processo decisório está muito relacionado com o momento. Por isso que eu disse que em qualquer momento a gente pode voltar, né, algumas etapas por... mudou alguma situação local ali que vai afetar o diagnóstico, então eu posso retornar para refazer essa análise. E também nessa preparação do plano são definidas as estratégias, né? O que a gente vai fazer com relação às ameaças existentes, como que a gente vai potencializar os benefícios, né, que o ecoturismo pode trazer. No que a gente vai, que ações a gente vai destinar os recursos que serão recolhidos, né, com base na atividade ecoturística. E aí, a partir daí, né, o plano é publicado, é distribuído para as agências de turismo, para as redes hoteleiras, tentando montar parcerias para fortalecer a implementação, né. Tem que ter uma ampla divulgação, uma parceria para que se monte pacote, se monte estratégias de divulgação para que as pessoas sejam direcionadas a visitar aquele local novo, né? E a partir daí conseguir potencializar a atividade turística, o desenvolvimento da atividade turística no local. Então, para implementar a atividade turística ali, é importante ter parcerias que possam direcionar, né, os turistas àquele local. Então, aqui um exemplo, né, de definição de estratégias. Digamos assim, ó, que uma das pressões, uma das ameaças que a unidade de conservação sofre é a alteração na composição das espécies de fauna, né, redução da população de algumas espécies chaves. E eu sei que isso é resultante de práticas incompatíveis do turismo, né? O turismo está sendo desenvolvido de forma inadequada. Que estratégias eu tenho para melhorar isso? Então, eu posso melhorar a gestão dos visitantes, eu posso trabalhar com certos grupos turísticos, né, com programas de voluntários, eu posso melhorar o zoneamento. Outra questão, né, digamos assim, uma das ameaças que a minha unidade de conservação sofre é a contaminação, né, poluição orgânica e dejetos sólidos. E a fonte disso é o treinamento incompatível das águas servidas. Então, eu preciso melhorar a gestão de visitantes naquela unidade, né? Que aqui é o exemplo, né, de uma unidade de conservação que se chamava Lowland Pin Savannah. As estratégias adotadas seriam melhorar a gestão dos visitantes, estabelecer diretrizes para a infraestrutura do ecoturismo e monitorar esses impactos da visitação. Então, para cada ameaça daquelas identificadas no diagnóstico, eu preciso identificar, né, as fontes para poder tomar medidas de melhora, né, medidas de... E na definição das atividades recreativas, então, o que pode ser feito aonde, a gente também precisa ter um cuidado, né, de definição de estratégias, né, aonde que eu vou direcionar cada atividade, porque eu preciso definir que atividades podem ser realizadas em quais locais, né, uma área que é possível piquenique, uma área que é possível acampar, uma área que é possível fazer escalada, canoagem, trilha, corrida, o que é possível passear de moto, de gaiola, sei lá. Mas eu também preciso verificar a compatibilidade entre essas atividades, né? Eu não posso botar uma atividade de motocross ou de gaiolas cruzando
ou mesmo utilizando a mesma trilha dos pedestres, né? Isso é uma incompatibilidade que vai colocar em risco o turista que está visitando aquela área, né? Que vai ser uma incomodação para o turista, no mínimo, né? Mas também pode colocar ele em risco. Então, é preciso verificar também essas compatibilidades, né? Uma trilha de veículos não pode cruzar uma trilha de caminhada, a não ser que a trilha de veículos seja assim, só veículo de manutenção do parque, que trafega muito pouco e que consegue, né, que é um funcionário do parque que está utilizando o veículo, então ele consegue parar, observar bem se está vindo alguém e aí depois cruzar. Então, é necessário ver muito bem essa questão da compatibilidade. E basicamente, assim, as fontes que falam sobre a gestão do ecoturismo, elas se baseiam assim, falando de uma forma bem ampla, assim, no PDCA, né? Planejar, fazer, monitorar, né? Checar, replanejar, né? Fazer de novo, checar, monitorar e sempre tomar as medidas para o melhoramento dos processos, sempre buscando potencializar os benefícios, né, colocados lá no início da aula, e reduzir os custos, né, reduzir as ameaças do local.